Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, algumas pessoas às vezes podem estar desatentas e tudo mais, mas hoje temos incertezas sobre o futuro do Fluminense. Dentre elas, dois jogadores, Calegari e Caio Paulista. Esse é o vídeo de hoje. Então vem com o pai, você vai gostar e só bora! Bom, primeiramente, eu afirmei ontem que o Calegari poderia estar de saída, tanto que eu coloquei lá Calegari fora do Flu. Será? Eu achei bem estranho justamente isso tudo. Porque, primeiro, que não faz sentido pelo Calegari, e segundo, que não faz sentido para o Fluminense. E terceiro, também não faz sentido também pelo Internacional. A matéria é: diretor de futebol do Fluminense se manifesta sobre o interesse de Calegari de Internacional por Calegari. O jogador terminou a temporada como titular. Paulo Gione, para quem não sabe, o Magic Angione, que a gente chama, diretor de futebol do Fluminense, negou que o Internacional tenha feito contato buscando uma negociação para ter Calegari em 2023. A informação do portal Revista Colorado. O Inter não nos procurou, tem uma ótima relação com ele, Tomás. Se tivesse interesse, ele teria me procurado, afirmou ele. O jogador de 20 anos terminou a temporada como titular do Fernando Diniz, entre aspas, né? Atuando improvisado como lateral esquerdo. Apesar disso, pode ser emprestado em 2023 para ter mais tempo em campo. Isso daí foi um resuminho legal para falar. Então, do tipo, primeira coisa é que alguma pessoa deve estar se perguntando. Então o Calegari não sai pro Inter? Não sei. Eu não sei. Eu não sou jornalista, eu não recebo nenhuma informação exclusiva do Fluminense. Eu só quero que entenda o seguinte: às vezes é bom sempre fazer essas perguntas. Porque se teve alguma coisa, isso dentro da psicologia é o seguinte: se teve alguma coisa, não existe um nada. O nada é como se fosse. Então tem alguma coisa, algum certo interesse pelo Calegari. Agora, se é do Internacional ou não, é uma outra coisa. Mas que pode estar vendo alguma informação é isso. Até porque realmente não foi à toa. Por que o Paulo Gione se manifestou? O Paulo Gione quase não se manifesta. Então é importante, às vezes, entender que talvez tenha alguma coisa germinando no Internacional. Agora, se é verdade ou não, é uma outra coisa. Aí eu fiz uma outra pergunta para mim. Por que existiu essa informação então? Da eventual saída dele, da situação. Eu mostrei para você que o próprio Emanuel Luiz fez essa informação, que ele poderia ser até trocado pelo David, que era um sonho de consumo do Diniz, que é meio estranho, até porque eu não sei onde que ele se conheceu. Normalmente o sonho de consumo dele é apenas jogadores que ele já conheceu. Mas é justamente isso. Às vezes é complicado de entender sobre isso. Às vezes a contratação ela tem que ficar na miúda inicialmente. Ainda mais jogador que no final da temporada virou titular, mas acabou justamente demorando muito para se tornar. Ele foi improvisado na lateral esquerda, ele na história é lateral direito, porém você sabe, né? O Samuel Xavier não quis deixar ele entrar. E a última coisa, né, que eu coloquei aqui é justamente do estranho caso da contratação do Caio Vinícius. O Caio Vinícius, que não vem sendo relacionado em qualquer jogo do Fluminense, vem sendo até mesmo emprestado. Em outros clubes, ele cada vez mais comprova que ele não é um jogador de Série A. E aí a gente entra com essa informação de que o Internacional buscaria Caio Vinícius. A minha pergunta é o seguinte, e é isso que eu te falo, né? Na gestão, o importante é a informação e de como que ela circula. Cadê os diretores do Internacional para trabalhar sobre essa questão de segurança de informação?
da Web3, que é também o que o Mário quer fazer. Tentar realmente segurar essas informações e realmente não criar expectativas. É complicado, né? O problema, o problema é esse. O problema é que se cria expectativa da saída. Os torcedores do Inter também criam expectativa também de uma possível troca. E aí acaba justamente dando esse problema. Então vamos com calma. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Se realmente não foi apenas uma chamada para de staff do jogador. É isso que eu falo. Você viu como que foi a minha postura? Minha postura sempre foi justamente mostrar isso. Ó. Eu acho estranho que o Calegari saia para o Internacional. A minha postura sempre foi essa. E se concretizou. Você está vendo que quando eu falo uma coisa, eu às vezes tenho que esperar muito tempo para falar dessa mesma coisa, porque senão dá problema? Então, vem com o pai. E eu preciso te dizer, antes de a gente entrar no segundo bloco de Caio Paulista, que vídeo todos os dias, às 10, 12 e 20 horas. Vídeos especiais às 12 horas. E vídeos no Campeonato Brasileiro às 10, 11, 12, 20 e 21. Faça o triplo C. Curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Certo? Então, bora continuar com esse vídeo. Você vai gostar bastante. Então, vamos lá. Caio, ainda com futuro certo no Fluminense, Caio Paulista treina durante as férias. O jogador tem contrato até 2026, mas pode receber proposta para deixar Laranjeiras. Isso aqui é muito felicidade, né? Vai fazer o quê? Com futuro incerto do Fluminense em 2023, o atacante Caio Paulista já voltou a treinar por conta própria, mesmo durante as férias. O atleta está com a família em São Paulo e aproveita o tempo livre para manter a forma física. Apesar de ter contrato com o Fluminense até 2026, existe a possibilidade de que o jogador receba muito em breve uma proposta oficial para deixar o clube. Mário Bittencourt revelou que já houve sondagem do Brasil e do exterior por ele. Aleluia. Ainda não se concretizou, mas o Caparista teve procura no final do ano de um clube que está entre os 3 primeiros do Brasileirão. Cara, se for internacional, cara, eu vou ficar meio puto com isso, meio revoltado com isso. Mas tudo bem. Tem procuras de clubes de fora do país para vender o jogador. Há uma possibilidade de vendê-lo, declarou Mário em entrevista no canal do Lessa. Bom, primeira coisa é que essa declaração do canal do Lessa deve ter sido na sabatina que o Lessa fez com o Mário. Então isso daí pode ser medida política ou não. Isso daí a gente já tem que já dar uma observadinha nisso tudo. Agora, a gente tem que se lembrar de várias coisas, né? Deixa eu ver aqui que eu apontei aqui direito. Pontei. Eu sempre estava lá, né? Eu sempre estava quieto para falar sobre Caio Paulista e é importante ficar quieto porque eu quero entender muito sobre o que vai rolar antes de comentar alguma coisa com vocês. Eu me perguntei toda hora assim, e o Caio Paulista? E o Caio Paulista? E o Caio Paulista? Eu acho que diversas vezes eu já tive uma pontuação ou outra do Caio Paulista. Aliás, o Caio Paulista, ele é considerado um dos piores jogadores do elenco. Só que eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Porque foi muito por conta do Caio Paulista que, por exemplo, a gente conseguiu um empate milagroso contra o Palmeiras, que está aqui. Estou vendo aqui o Caio Paulista e o Palmeiras. Muito foi por conta do Caio Paulista. O problema é que o Caio Paulista jogou numa função improvisada que o Diniz quis. Muitas vezes a improvisação, às vezes, está errado. Mas ele continuou, o Diniz continuou e produziu isso no sentimento das pessoas. Não estou falando que o Diniz está errado, não. O Diniz pode ter uma ideia, pode ter conversado com ele e realmente bolou uma ideia e realmente aconteceu. Ele tem contrato até 2026. E aí perguntei assim, contrato até 2026 foi um erro? Bom, ele é isso que eu estou te falando. Eu comento sempre isso. A constância do jogador. A constância sempre daquele jogador. O Cano virou um dos melhores jogadores do elenco por conta da constância de gols. Porque toda hora ele metia gol. O problema do Caio Paulista é essa inconstância.
onde que às vezes ele fazia jogos, onde que ano passado ele fazia jogos grandiosos e também fazia jogos ruins. É isso que, por exemplo, o Nathan tem sofrido. Esse problema de consistência. E muito que a gente quer no Brasileirão, ainda mais no Série A, é consistência de jogador. Que o jogador seja consistentemente bom. Não seja muito bom, seja bom. E o Caio Paulista não serve para mais para a Série A. E aí, tipo, a gente tem que se lembrar o seguinte: qual foi o motivo dessa renovação, né? Eu coloquei aqui, relembre qual é o motivo dessa renovação. O motivo dessa renovação foi por conta de um mês que a gente jogou. E que o Caio Paulista jogou muito esse um mês. Tanto que até o próprio Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, fez uma camisa com o nome dele atrás. Não por conta... Claro, tinha um motivo de zoeira interna, que ele até mesmo demonstrou ser. Só que se lembra que realmente jogou muito, pelo menos uns 2 meses de futebol. Por exemplo, ele decidiu um jogo contra o poderoso Atlético Mineiro, que até então era para ser campeão brasileiro. Só que a gente pediu para mais um turno por conta do jogo de Caio Paulista. Será que Caio Paulista... E aí eu faço minha última pergunta. Será que Caio Paulista está sendo subutilizado? Será que Caio Paulista não precisava ter uma nova redefinição de local de ataque que ele ia ter? Cara, aquele ponta direita ali, até agora tá livre. Será que não seria legal colocar Caio Paulista, tentar Caio Paulista naquele lateral, naquela situação? Eu já falei muito sobre o Caio Paulista. Já falei lá sobre que para mim poderia ser o William Bigode, para ver se ainda serve ele, Michel Araújo. Não fazer justamente o Sub-23 no Campeonato Carioca se tiver Campeonato Carioca. Mas tentar fazer justamente uma outra proposta de jogo do Fluminense com o Caio Paulista. Vou até ficar ganhando aqui para falar isso. Às vezes, tipo assim, primeiramente, se lembra daquele apelido que a gente deu? Mesmo que seja apelido, tinha uma informação certa. Que era o CP Apelão. Que era o Caio Paulista Apelão. O Caio Paulista que jogava muito. Cara, é isso que eu tô te falando. Se o Cano agora for, por exemplo, não marcar quase nenhum gol. E aí, o que você vai falar? É isso que eu tô te falando. É isso que é questão de gestão. Tudo bem? Eu sempre comento muito isso para que as pessoas entendam que gestão de futebol não é certeza. Muitas das vezes, por exemplo, aquele jogador muito bom em tal time, aí sai para outro time, vai ruim, aí volta para o time e fala assim, talvez esse time aqui me dê esperança novamente. E aí volta e fica ruim. É justamente isso. Gestão é isso, gestão é humano. Infelizmente, tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui, faça o tiro para você, curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal do Tricolor. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Se inscreva no canal. Falou!